Ele é engenheiro mecatrônico formado pela PUC de Minas e desde 2023 é CEO de uma companhia brasileira presente há quase 90 anos no mercado. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Maurício Harger, CEO da Vedacity. Maurício, obrigado pela presença em nosso estúdio. Nós estamos em julho. E agora eu gostaria já que você adiantasse esse primeiro semestre deste ano. Como é que o mercado, sobretudo o mercado de construção civil em que vocês estão inseridos, se comportou nesse primeiro semestre e o que esperar do segundo? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós tivemos um bom primeiro semestre. 2 indicadores que nós utilizamos para medir a venda de materiais de construção da indústria estão com sinais positivos e tendência de fechar praticamente no mesmo número o decorrer do ano. O indicador Abramat, que reúne as principais indústrias do setor, aponta um crescimento de 2,7% acumulado até a data e a projeção é que feche o ano em 2,8%. Já o indicador Cielo, que a gente acompanha apartado, que mede as vendas no varejo de materiais de construção, também mostra um crescimento superior a 2%. O maior cliente de vocês é construtora? Não, no nosso caso não. Nós somos líder no mercado brasileiro, além de pioneiros, especialmente nos varejos. Tá. A gente tem um destaque de participação no mercado nos varejos e estamos em crescimento no mercado técnico, que é o mercado das construtoras, que representa cerca de 1/3 do mercado, a gente chama de mercado formal. O maior cliente nosso hoje são os home centers e os atacados e distribuidores regionais. Deixa eu destacar porque vocês fizeram o maior investimento da história da companhia. Volto a repetir, a gente está falando de quase 9 décadas. Vai completar 90 anos em janeiro próximo. É isso, sim, Maurício? E vocês fizeram esse maior investimento da história no ano de 2023 com uma nova fábrica em Itatiba, aqui pertinho de São Paulo, num investimento na casa aí dos 420 milhões de reais. Por que essa expansão expressiva e a maior delas na história? Acabamos de lançar essa nova unidade industrial, é o primeiro mês de 100% de operação e descontinuamos a unidade industrial de São Paulo, que tinha mais de 70 anos. Essa fase do investimento que iniciou em 2023 e se concretizou o mês passado, foi de 270 milhões de reais e a primeira fase foi em 2017, quando iniciamos a produção de um único produto, que são as mantas asfálticas. Existia já uma necessidade por conta do bairro em que nós estávamos há 70 anos, que é a Vila Isoldina, que se tornou um bairro de vocação residencial. Então, os vizinhos já não tinham grande interesse de ter uma indústria ali. E nós queremos nos preparar para os próximos 20, 30 anos. Tomamos a decisão de fazer, então, construir essa nova unidade industrial em Itatiba, que é um excelente ponto para distribuição. Tem rodovias que chegam ali, diferentes opções para distribuir para praticamente todo o Brasil, já que nós temos uma segunda unidade em Salvador. E é a unidade de maior capacidade, a mais moderna da América Latina. Então, criamos realmente uma plataforma para um crescimento acelerado nesses próximos 90 anos que queremos escrever. Quando você fala em crescimento, a ideia original era o quê? Dobrar, triplicar a produção? Temos ambições bem audaciosas, ainda não divulgadas para os próximos 5 anos. Então, neste momento, o nosso objetivo maior é colocar esta nova unidade industrial na sua plena capacidade e transformá-la numa plataforma de crescimento. Maurício, quando você fala em somos pioneiros, né? A gente está falando de um mercado de impermeabilização. Qual que é o tamanho desse mercado? Primeiro explica para o nosso espectador, para a nossa audiência, o que é a impermeabilização. Bem, a impermeabilização é um dos materiais e uma das etapas mais importantes da construção de uma residência, de um comércio, de uma indústria. Os benefícios de uma impermeabilização bem feita são, primeiro, uma construção duradoura,
longa vida para sua habitação, bem-estar e saúde, já que uma residência, um comércio não impermeabilizado causa mofo, bolor, que afeta a respiração e o bem-estar da família, das pessoas que ali habitam, além de deterioração de imóvel e problemas elétricos. Energia e umidade não combinam. Então, a impermeabilização acaba sendo muito importante e custa somente entre 1,5% e 3% da obra. Então, é um investimento que realmente vale a pena. As pessoas acreditam que os seus contratados, seja uma empreiteira ou uma equipe de profissionais da construção, fazem de maneira automática a impermeabilização, mas ainda existe uma consciência baixa de impermeabilização no país. O que é impermeabilização? São produtos químicos aditivos ao concreto, ao reboco, à argamassa, que protegem as paredes, os pisos, as lajes da umidade, da entrada de água e da umidade. Então a gente tem materiais ou materiais de construção químicos desde uma fundação ou de um baldrame até o piso, paredes e laje, sendo que laje, obviamente, são o maior consumo de materiais para a impermeabilização. Agora, o que representa isso, por exemplo, o Brasil? O que representa? Estamos bem nesse mercado? Nós temos ainda um potencial de crescimento e de conscientização bastante grande. O mercado mundial é na ordem de 35 bilhões de dólares de impermeabilização. No Brasil, estamos falando de algo como 5 bilhões de reais. Quando a gente faz uma conta per capita com mercados maduros, Estados Unidos, Europa, a gente percebe que o nosso consumo ainda é 1/4, talvez, desses países, o que aponta que precisamos usar mais materiais de impermeabilização para ter habitações mais duradouras. Você já declarou, Maurício, que você prefere, como executivo, trabalhar em grupos familiares, né? Empresas familiares. A gente está falando da Vedacity, que faz parte de um grupo muito conhecido, aí, o grupo Baumgarten, que inclui o Shopping Center Norte, aqui em São Paulo, né? Shopping também de decoração, Lar Center, tem o hotel, o Novo Hotel Center, né? É dono também de fazendas em Goiás e também é dono da Vedacity. Por que essa sua preferência como executivo mesmo? Você que passou por outras companhias e está na empresa desde 2023, por que essa preferência em grupos familiares? É de controle familiar. De controle familiar. Apesar de as outras duas experiências recentes eram multinacionais, mas ainda de controle familiar, né? Eu gosto da perenidade da decisão do acionista. O acionista, ele sempre preza pela visão de longo prazo. De fato, olhar para a sua companhia no longo prazo e não, de repente, um resultado de trimestre do ano em decorrência de alguma necessidade de caixa ou de resultado econômico. E os grupos familiares não, eles sempre estão pensando no longo prazo, em valor agregado para o acionista, para suas ações, para os seus stakeholders de maneira geral. Então eu gosto dessa perenidade. Como executivo, isso acaba sendo muito positivo, porque você consegue mostrar o seu resultado. Tendo uma diretriz perene, um caminho claro, uma estratégia, você consegue trabalhar com a sua equipe e mostrar resultados, além de poder trabalhar com autonomia e numa direção consistente, né? A gente escuta e já viu experiências de outras empresas que mudam os executivos e o pessoal fala, formou uma nova equipe, uma nova diretriz, e o acionista traz essa perenidade que às vezes uma empresa multinacional mais de executivos pode tomar rumos bem diferentes. Agora, o que você acha relevante em empresas como a que você preside, empresas que eu digo assim que têm décadas de existência e que mantém relevância num setor durante décadas? O que você acha, tem um segredo? O que você acha determinante para ela manter a ascensão e, às vezes, nem a ascensão, mas manter relevância? A gente está falando de uma empresa quase centenária, mas que tem aí, vai completar em janeiro, 90 anos de fundação. E líder de mercado há muitas décadas, né? Então, eu acho que tem alguns fatores e dentre eles eu destaco que a decisão do controlador em algum momento de criar uma governança,
que foi o que o Grupo Baumgart tomou há 8, 9 anos atrás, em que decidiu tomar a frente de criar essa governança, sair da administração. Há 8, 9 anos atrás, todos eles saíram e formaram um conselho de administração, um comitê de pessoas e um comitê financeiro. Isso foi muito importante para dar, pensando em continuidade de negócio, mais do que na decisão pessoal, no seu interesse pessoal. Normalmente, quando a gente olha os grupos familiares, a gente vai fazendo a estatística da perenidade ou continuidade da companhia, primeira, segunda, terceira geração, que é o nosso caso, e já a quarta geração em formação, as estatísticas de continuidade da empresa baixam para 4%. Então, e essa decisão veio num momento muito importante, né, de você saber o seu papel como acionista, se preparar, formar-se como acionista, conselheiro, para ter continuidade, né, e delinear toda a sua estratégia com base nisso em todos os negócios. Agora, uma coisa que eu percebo muito de muitas empresas brasileiras é a questão de sucessão. Porque muitas vezes, empresas familiares, você tem na liderança pessoas extraordinárias na execução, mas que não prepara e nem às vezes se preocupa em preparar o sucessor. Em primeiro lugar, eu imagino que lá, pelo que você está contando, existe um preparatório aí para as próximas gerações e uma sucessão familiar bem planejada. E o que é planejar bem essa sucessão? Tem um treinamento? É bem importante. Acho que primeiro a gente tem que separar, né, o que é sucessão e o que eu destaco como continuidade empresarial, né? Para manter então, uma empresa... É um conceito mais amplo até. Não, exatamente. E manter a empresa centenária pensando nos 200 anos já da empresa, né? Exato. Então, o pensamento de continuidade para mim é mais amplo. E sim, existe um programa de formação de acionistas para manter essa continuidade, em que tem sim uma sucessão de um acionista para a próxima geração. A governança do Grupo Baumgart é conhecida em todo o Brasil por sua disciplina, inclusive pela sua escola de formação de acionistas, né? Então, existe uma escola? Existe uma escola. A nossa presidente do conselho atual é a Gabi Baumgart, que recentemente, até alguns meses atrás, era presidente inclusive do IBGC, que é referência em governança corporativa. E a gente segue isso com muita disciplina e forma os nossos acionistas. E o que ensina numa escola de sucessão? Tem uma lição? Não sei se você fez parte do... Tem muitas, eu nunca participei, infelizmente. Mas o que eu escuto deles é que um dos temas importantes que esse grupo, essa família valoriza é a união familiar, a convergência, né, a proximidade. Então, como parte, além da formação, eles têm muitos eventos também de 3 gerações juntas, porque ainda nós temos um membro vivo da segunda geração, que é o senhor Roberto Baumgart, e eles fazem um fim de semana, por exemplo, todos juntos, em que eles convivem, que eles se divertem, que eles conversam. Então, essa união acaba sendo também uma das partes importantes que eu vejo como diferencial do grupo. Você falou sobre os clientes, né? Os principais clientes, que eu imaginava que era a construtora, e você falou, não, o principal cliente é o atacado mesmo, é o varejo propriamente dito, né, de vocês, né? O varejo revenda, home center se destaca como individual, maior cliente, e atacado distribuidor, né? Agora, nesse cenário todo, o que o digital representa para vocês, para uma fabricante da construção civil? Em termos de venda, muito pouco, em termos de faturamento. E a gente também não vende para consumidor final. Nós temos a parceria com os nossos clientes, que são lojas, revendas ou atacados, que distribuem para outras revendas pelo Brasil afora, já que o mercado brasileiro tem cerca de 150 mil lojas de materiais de construção. Então, nós conseguimos atender cerca de 11, 12 mil, e aí temos mais, talvez 30 mil entre os nossos atacados e distribuidores. Então, eles sim, alguns deles que estão mais tempo no digital, chegam a ter 10, 12% da sua venda no digital, né? Então, os home centers têm, os varejos grandes têm. E o home center usam para também facilitar, aumentar a produtividade do seu pedido também para o lojista. Agora, o que a gente está investindo muito no digital, que é uma tendência, todo mundo hoje adora falar com o ChatGPT, perguntar, ou as outras ferramentas, o Gemini, o Claude.
gente acabou de lançar na Feicom, há alguns meses atrás, um WhatsApp que está conectado com um ChatGPT e que responde dúvidas dos nossos profissionais, balconistas, pedreiros, pintores, engenheiros, donos, proprietários de loja, sobre toda a nossa linha de produtos, seja a forma de usar, a quantidade, o melhor produto para aquela aplicação, para aquela região do Brasil. E o mais interessante, os nossos profissionais, eles gostam muito de falar no WhatsApp, áudio, né? Não digitar, até porque em alguns momentos está com EPI ou está na obra vendo outra coisa. Então, o nosso WhatsApp... Gosta de mandar um áudio ali. Manda o áudio e ele responde. Ele responde com texto ainda, mas vamos evoluir para responder com áudio. Olha só, eu destaquei aqui nesse bloco do Show Business a empresa, a história de uma empresa e a estratégia de você manter relevância em décadas de atuação, como é o caso da companhia que o Maurício Harger lidera. Mas eu gostaria de destacar agora a trajetória profissional, porque o Maurício, como vocês estão vendo, é um cara jovem, mas você virou líder de uma empresa antes dos 40 anos e eu arrisco dizer que você foi o CEO mais jovem que passou aqui pelo Show Business, porque eu já entrevistei CEOs que passaram por essa cadeira que viraram CEOs aos 39 anos. Mas Maurício Harger bateu um recorde, porque você virou CEO aos 35 anos, é isso? Sim. 35 aos anos. 35 anos. Pode falar. Também numa indústria de materiais de construção, na época, Manco. A Manco, que muita gente vai lembrar aí, que tinha um slogan bem marcante, né? Foi você responsável desse slogan? Fazia parte do time. Olha, eu fiz essa pergunta sobre o que foi determinante, né, para a empresa durante décadas ter essa atuação de relevância, mas agora eu quero falar de você como profissional. O que você acha que foi importante para você ter uma ascensão tão significativa na sua carreira a ponto de virar um presidente de empresa aos 35 anos? Exato, e na época, de fato, foi diferenciado, né? Importante você falar isso também, porque hoje você, com tanta startup pelo mundo, pelo Brasil, hoje você tem muitos CEOs aos 35 anos, mas quando você virou CEO, não era nem um pouco comum, né? Não, inclusive a Forbes fez uma reportagem de capa, CEOs do Brasil abaixo de 40, que na época eram os destaques, né? Os diferenciais. Hoje, as revistas, as publicações falam abaixo de 30, né? Em decorrência do mundo de tecnologia que mudou um pouco, né? Eu considero que foram vários aspectos que levaram a isso, né? E assim, durante a época de universidade, talvez eu tenha que destacar que eu estudei um pouquinho acima da média do que alguns colegas meus. Tive a oportunidade de estudar em Belo Horizonte, onde conheci minha esposa, formei família. E em alguns momentos que os colegas estavam pensando em ir ao bar, eu talvez estava estudando, aprendendo aprendendo um software, uma linguagem de programação, né? E aí, durante o início de carreira, eu tive a oportunidade de programar ou planejar um pouco o que eu ia fazer. Comecei a carreira como consultor, primeiro gestão e produtividade, no segundo momento financeiro, e depois fui parar na indústria de materiais de construção. Eu acho que coragem foi algo que eu sempre mantive comigo, resiliência, que se você buscar todos os estudos dos principais executivos, presidentes, CEOs, resiliência é uma característica marcante de executivos sênior, né? E inovação radical. Eu acredito em inovação radical. Você gosta de inovar? Salto quântico de produtividade, eu acredito nesse tipo, na experimentação. Eu acho que é isso que fez com que eu me destacasse em alguns momentos, em de fato desafiar, provocar. E essa provocação no sentido positivo, de conversar com uma pessoa e ter uma divergência qualificada, como eu digo, né? Você de fato divergir qualificadamente no intuito de provocar e fazer com que aquele seu colaborador ou seu par traga um resultado melhor, com mais excelência, com mais inovação, que pode vir através de várias fontes, né? Com colaboração, com pesquisa, com parceria. Você destacou que teve, logo no início desse bloco, que teve um semestre bom, um semestre muito bom, inclusive para o setor e para a companhia. Agora, como é que o ambiente de negócios, o ambiente econômico do país, e sobretudo quando eu falo nisso, é focado na alta dos juros, né?
juros a 15%, né, que impacta tantos setores que passam por essa cadeira. Como o cenário econômico brasileiro tem impactado o setor de vocês? São dois os principais indicadores que contribuem para a nossa demanda, ou três talvez, né? O Brasil crescendo, o PIB é importante para a indústria da construção. O desemprego baixo também é importante, acaba sendo um fator contribuinte positivo. E o terceiro que você destacou é o financiamento, né? Então, os juros é importante. Apesar de os indicadores para financiamento imobiliário não seguirem exatamente a Selic, eles ficam um pouco abaixo, mas eles são afetados sim. A gente vem num cenário muito positivo, em especial nas construtoras, o que a gente chama de construção formal, que é um pouco mais de 1/3 do segmento, onde eles vêm crescendo mais do que esse indicador de 2,7. Então, quando você olha varejo, cresce um pouco menos e as construtoras um pouco mais. Esse ano ainda não dá tempo de diminuir esse ritmo, porque as obras estão contratadas, foram lançadas, tem que entregar, tem contrato. Mas sim, ano que vem a gente acredita que o número possa diminuir um pouco, arrefecer um pouquinho esse crescimento. Mas tem fundamentos para a construção seguir crescendo durante bastante tempo no Brasil, alinhado com o PIB, um pouquinho melhor. E quando a gente olha para a impermeabilização, aí sim eu acredito que crescerá mais do que a economia, do que o PIB. Porque a consciência é um trabalho que nós temos que fazer com o mercado, a consciência do uso, e existe cada vez mais construtoras e pessoas pensando na durabilidade do seu imóvel e pensando também no custo futuro de manutenção, querendo diminuir o custo futuro de manutenção. Porque diminui. Diminui muito. Tá. Diminui muito. Imagina que eu falei para você que o investimento é de 1,5% até 3%, mas o custo de manutenção, se você não fizer ou fizer de maneira ineficaz, pode chegar a 6% da sua obra. Tá. É 4 vezes. Então, tem muita incorporadora, construtora que não usa produtos do setor de impermeabilização? A gente tem, infelizmente, aquela autoconstrução que a gente chama, que é o que vai via varejo, que é uma pessoa física contratar uma equipe, um pequeno empreiteiro, ou um mestre de obra, como a gente costuma dizer. Estes ainda carecem de uma oportunidade de conscientização combinado com educação, qualificação para usar melhor os produtos. Então aí tem uma oportunidade de crescimento e aumentar o consumo per capita. E os próximos tempos? Vocês pensam em aquisições? Vocês pensam em abrir capital? A gente pensa em crescer aceleradamente. Não investimos na maior fábrica e mais moderna da América Latina para não crescer. A ideia é ter um crescimento acelerado. Então, a gente está pensando agora muito em ter essa plataforma, que é a Unidade Industrial Itatiba, funcionando muito bem, preparando as nossas equipes comerciais para irem a campo e ganharem participação no mercado, para que a gente pense nos próximos passos, que pretende ser ambiciosos e ousados, como uma família empreendedora que está há 89 anos aí atuando no Brasil, acreditando no Brasil. Mas vem aquisição por aí? Espero que em algum momento a gente consiga oportunidade para falar sobre isso, né? Muito bem, pergunta clássica aqui do Show Business para todos os entrevistados. O que a gente gosta sempre de saber as referências dos nossos convidados aqui do programa. Eu gostaria de saber de você, Maurício Harger, quem são as suas referências na vida e também no mundo dos negócios? Um pensador de liderança, estratégia e gestão que influenciou muito o meu início de carreira foi Tom Peters. Escreveu alguns livros, eu gosto muito e ele me influenciou porque ele fala muito de foco no cliente, excelência operacional, excelência comercial, fala de liderança com paixão, com entusiasmo, que engaja, inovação radical com experimentação e empoderamento. Criar equipes autônomas que erram, que aprendem, que recriam. Então isso influenciou muito, né? E quando a gente fala de uma personalidade, assim, o que eu acho que tem um bom balanço, eu gosto muito, vários colegas gostam do Bill Gates, né? Porque ele tem um bom balanço e criou uma mudança da nossa forma de trabalhar com o Windows, com a padronização, e foi uma pessoa que teve visão estratégica com inovação, e em especial conseguiu balancear também a sua visão humanitária ou filantrópica fora do trabalho, conseguiu virar uma referência em vários aspectos.
É uma pessoa que eu admiro bastante. Não, é daquele tipo de pessoa que realmente muda o comportamento do mundo, né? Porque é isso que você está falando, mudou a maneira, por exemplo, como a gente trabalha hoje. E não deixando de ser exigente, olhando os detalhes, provocativo, né? Então, em vários aspectos. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Maurício Harger, CEO da Vedacity. Maurício, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio.